Olá pessoal, bom dia. Então, boa tarde, boa noite, né? Conforme for a hora que vocês olharem esse vídeo. Então, hoje nossa aula, né, ela continua sobre a questão dos antibióticos. E eu, então, vou estar falando com vocês a respeito, né, da questão da atividade que nós temos hoje, né, para fazer um emprego do uso dos conhecimentos, né? Lembrando que a disciplina ela tem esse caráter, né, pelo menos a parte didática que eu adoto, né, de fazer correlações com o que acontece na vida real para a gente ver o real sentido, né, dos temas que a gente vem abordando. Então a gente vem trabalhando a questão do antibiótico, né, e hoje nossa aula é meio formato EAD, mas também estou online para tirar dúvida, né, caso alguém tenha. E eu vou estar explicando para vocês, então, né, a questão dos exercícios, né, quais são os pontos principais e como, né, também atuar frente, né, às perguntas, indagações, né, e reflexões que os exercícios suscitam. Então, eu vou estar agora compartilhando minha tela com vocês, né, para então fazer os comentários e também algumas explanações teóricas relativas, né, a esses compostos que a gente viu. Na aula passada, a gente fez, né, viu na aula presencial a questão referente às derivados penicilínicos, beta-lactâmicos, né, do qual nós tínhamos, né, questões importantes relativos à resistência bacteriana, esquema de uso, a questão, né, da forma de atuação, da estratégia, né, e pontos-chave de atuação para garantir segurança, né, porque são seres vivos, né, e umas ações, né, que pudessem atuar sobre esses seres vivos, poderiam também atuar sobre nós, seres humanos, e por isso que é extremamente importante ter a questão da seletividade para ação, né? Mas nem todo antibiótico tem, né, essa característica, né, bem evidente, né, e em algumas situações isso pode se tornar, né, situações, né, mais complicadas em termos de vista, né, em termos de ponto de vista da atuação do medicamento em si. Então, vou estar compartilhando minha tela com vocês, né, com relação ao exercício, então, proposto, né, e vou comentar, né, inclusive, essas questões, né, de que alguns alvos, né, que os antibióticos antimicrobianos utilizam podem ser, né, um pouco mais danosos, né, para o ser humano em termos de efeito adverso do que outros, né. Então, a proposta segue, então, por um estudo de casos. Nesse primeiro estudo de caso que nós temos aqui, o que nós observamos, né? É uma pessoa, 32 anos, solteiro, né? Daí, então, ela era portadora do vírus, né, HIV, então ela é uma pessoa que certamente usa, né, tratamento antirretroviral, e o HIV, né, o vírus, ele tem ação sobre as células de defesa, né? Então, todo vírus, né, a gente vai estudar isso mais para frente, né, que são outros micro-organismos, né? E também a gente viveu bastante isso durante a pandemia, né? O vírus, ele tem preferência por algumas células, né, para poder se multiplicar. Ele tem, né, uma afinidade por um receptor específico de células, né, que acaba entrando nas células, usando a maquinaria celular daquela célula para fazer a reprodução e manter, né, a sua sobrevivência. E no caso específico do HIV, as células-alvo são células de defesa. E isso afeta muito a questão das nossas defesas, né, do nosso sistema imunológico contra os invasores. E por essa razão, as pessoas com HIV, elas são muito mais suscetíveis a problemas relativos a infecções oportunistas, né? Então, você pode ter um tipo de infecção que, para as pessoas não portadoras do HIV, o sistema imunológico, né, vai cuidar, né, a gente nem percebe, mas para eles, por essa questão da ação do vírus sobre as células de defesa, que acaba danificando as células de defesa, né, porque ela acaba sendo, né, usada para fins reprodutivos do vírus e perde sua funcionalidade, você tem, então, né, uma deficiência na defesa, né? Tá, então, ele usava medicação para HIV, né, há cerca de 1 ano e meio, e há 2 meses começou a apresentar dor retroesternal a engolir, né, dor a engolir. Foi ao pronto-socorro 2 dias depois dessa dor, já apresentando tosse seca, dispneia, né, respiração alterada, progressiva e febre de 39 graus, uma febre bem elevada. Sinais, né, que chamam a atenção, principalmente a questão da febre, pela chance de infecção oportunista, mesmo no uso de antirretrovirais. Por quê? Porque a doença é progressiva, adaptativa, né, há alterações, né, que as pessoas podem passar, inclusive questões emocionais ou questões até mesmo de adesão ao tratamento, né, a gente não sabe.
e a carga viral pode alterar. E nesse caso aqui, né, a carga viral aumentando significa que células de defesa ficam em menor número e a chance de uma infecção oportunista, causando, né, infecções, né, no trato respiratório, né, pode estar ocorrendo e que está, inclusive, né, um pouco evidenciado pela questão da febre elevada. Daí tem alguns outros dados que se seguem com relação a esse caso, né? Como, por exemplo, né, a frequência cardíaca de 102 batimentos por minuto, né? O desejável, tá, gente, é de 70, né, batimentos por minuto. E ele tem uma frequência respiratória de 31 incursões respiratórias por minuto, o IRPM, né? O desejável é 12 a 16. Então, nós temos, né, uma frequência cardíaca aumentada e uma respiração acelerada. Isso também são indicativos, né, de infecções respiratórias, né? Alguma coisa está acontecendo no pulmão, né? Daí, então, né, com esta condição que ele apresentou nos seus exames clínicos, né, vem a questão dos exames laboratoriais que é então solicitado, e a bacterioscopia, né, mostrou a presença de uma bactéria, né? Podemos ver aqui a Pneumocystis carinii, né? Daí, então, foi prescrito Bactrim, né, e outros medicamentos, né, para esse paciente, certamente, né, um antitérmico, como a gente estudou, paracetamol, a questão da dipirona, ibuprofeno, né, isso também foi, né, providenciado. Daí segue, então, as perguntas, né, com a aplicação dos conhecimentos farmacológicos para essa situação específica, né. Qual a provável infecção que esse paciente possui, considerando falta de ar, tosse e resultados da bacterioscopia? Então, já dei, né, algumas dicas, né? Então, a questão, né, envolvendo a questão da respiração, da oxigenação menor, porque a respiração está comprometida, o sistema respiratório está comprometido, então você tem que aumentar a frequência cardíaca para garantir a oxigenação, né, porque a respiração não está adequada. Então, a questão do pulmão, né? Então, verifiquem, inclusive, a correlação, né, de infecções pulmonares juntamente com este micro-organismo, né? Da questão que eu falei da especificidade também, né? As bactérias também, elas têm, né, um certo tropismo, preferência por alguns lugares. Daí, então, né, estas questões que seguem, né, dão um suporte para a interpretação farmacológica, que é o escopo principal dessa atividade, do qual, então, né, que nós podemos observar, né, o uso de um medicamento chamado Bactrim. Bactrim é um nome comercial, ele tem um nome mais extenso, sulfamexazol mais trimetropina, e por questões práticas a gente acaba usando o mesmo nome comercial. Então, né, este foi o medicamento indicado, né, então, para combater os sinais e sintomas que ele apresenta, e certamente para combater, né, o micro-organismo em questão que está invadindo, e aproveitou a oportunidade, o sistema imunológico debilitado do paciente HIV e acabou agindo. Daí, então, é só também fazer um comparativo com o que a gente já estudou, né, em termos de local de ação, né. Então, você tem, né, medicamentos que agem de formas diferentes. Penicilinas, nós vimos na aula passada, atua sobre a questão da parede celular, né? E o Bactrim atua aonde? Então, esta é uma questão para vocês verificarem, certo? Podem verificar, inclusive, né, nas questões referentes ao vídeo, né, que eu passei para vocês há 2 aulas atrás, se não me engano, e no tempo 33, né, no minuto 33, né, vocês vão, então, encontrar, né, as informações, né, deste medicamento, que é uma associação de 2 moléculas, né, que, já dando um spoiler, né, atua sobre a questão da capacidade, entre aspas, nutricional da bactéria. Então, se uma destrói a parede celular, uma, né, vai dificultar o metabolismo, né, que é a questão desse fármaco. Então, dê uma olhada, né, e vejam como que eles agem, né, numa cadeia bioquímica e o que isso traz, né, de possibilidade de destruição exclusivamente dessa célula e preservação das nossas células eucariontes. Daí, na sequência, né, a razão por que os pacientes HIV são mais propensos a contrair infecções, né, já foi comentado, mas deu uma explicada com mais detalhe. E aqui uma questão prática, né, recomendações de antibióticos é que eles sejam usados por tempo determinado, né, isso eu comentei na aula passada, né, então você tem 2 possibilidades, né, ou usa antes e cria bactérias resistentes, ou usar demais, né, e ter riscos de alteração na flora bacteriana. Isso é um problema também que vem a acontecer e pode vir a acontecer, né? E que é algo mais sério, né? Também. Então, você tem um tempo certo. Não é a medicação de uso contínuo.
Mas, né, nesse paciente, quando ele recebeu alta, ele foi orientado a usar o Bactrim de forma contínua. Daí, então, né, a questão aqui é para entender se isso está certo ou errado e por quê. Né? Não esqueçam de explicar o porquê. Né? Há a possibilidade, então, de ter uma exceção, né, de usar, considerando, né, a situação clínica deste paciente especificamente. Né? Então, essas são as questões do primeiro bloco do caso clínico. E daí, então, nós partimos para o segundo bloco. Nesse caso aqui, né, uma pessoa já de 42 anos, casada, né, e contraiu, né, o Covid, né, teve então a contração no estado mais grave, acabou sendo internado, entubado e ficou 28 dias internados. Na metade desse tempo, 14º dia, apresentou infecção hospitalar, né, uma pneumonia, né, sendo tratado com penicilina inicialmente, né. Aqui não especifica exatamente qual penicilina, né, mas a ação seria, né, o medicamento em si. Podia ser uma amoxicilina, podia ser, né, a penicilina gebsantina, entre outros. Daí, em seguida, macrolídeos, né, outra classe de medicamento que eu também vou pedir para que vocês consultem o vídeo e procurem a parte dos macrolídeos, né, para entender o seu mecanismo de ação. E nas duas intervenções, usando tanto o primeiro, penicilina, derivado penicilínico e derivado macrolídico, não se teve sucesso. Né? A pessoa continuava com a infecção e, né, um novo problema se instalava, né, colocando em risco a saúde do paciente em questão. Daí, então, partiram, né, para uma estratégia considerada, né, mais radical, que é o uso desse antibiótico, polimixina B e amikacina. Né? São antibióticos que, inclusive, nem têm venda em farmácias comerciais, né? Eles são de uso restrito hospitalar. E usados, né, quando a questão está mais complicada, uma bactéria bem mais resistente, uma bactéria mais difícil e que os demais antibióticos acabam não sendo úteis, né? E nesse caso foi o que, né, teve de opção para evitar complicações, até porque, né, o COVID também atua sobre o pulmão, então a situação era bem grave desse paciente. Apresentou melhora discreta, porém começou a apresentar problemas renais. A ureia, a creatinina, a função do rim começou a ficar comprometida. Para entender este assunto, por volta do minuto 25, tem a explicação da polimixina, né, e a sua forma de atuação, né, que aqui está, né, envolve membrana. E membrana nós, seres humanos, nossas células também têm. Então já fica já um link, né, para a compreensão do que pode ter acontecido, inclusive no tecido renal, das células que compõem os rins, né. E são considerados uma classe de medicamentos com pouca segurança, por isso que eles não são tão comercializados facilmente como os demais. Né? O índice terapêutico dele acaba sendo mais restrito. Né? Então, dei uma olhada nisso, né? E a primeira questão é fazer um comparativo entre agora penicilina e macrolídeos. Né? Macrolídeo também tem no vídeo, não lembro aqui de cabeça qual minuto que está, né? Mas procurem também no vídeo, respondam essa questão comparando a diferença entre as duas, né? Para entender até como é que foi essa estratégia aí de passar de uma para outra, né? E considerando seus alvos de ação, né? Atuam também sobre paredes, atuam sobre DNA, atuam de outra forma, né? Isso para sedimentar a questão de que existem várias formas de atuar sobre os micro-organismos, né? Não é só parede celular. Daí, então, né, na questão B, explicar o alvo, né, da polimixina B, né? Então, você tem antibióticos que atuam sobre metabolismos bioquímicos, como o Bactrim da questão anterior. Você tem questões envolvendo parede celular, como as penicilinas. Você tem antibióticos que agem sobre DNA também, né? Dei uma pesquisada. E a polimixina B age aonde, né? E a sua indicação para a pneumonia, né? Seria mais indicada? Isso vocês podem fazer uma pesquisa no livro também, tá, gente? Além do vídeo, usar o livro do Hang Daily, né? Que está na biblioteca virtual também. Né? Procure por Hang, Farmacologia Básica e Clínica, Hang Daily. Né? E, por fim, né, se há uma correlação entre problemas renais e os esquemas utilizados de antibióticos. Né? Dê uma pesquisada a respeito disso, vejam, né, essa correlação e, né, talvez seja situações evitáveis, não evitáveis, né? Enfim, são eventos associados à questão do uso do antibiótico. Então, verifiquem tudo isso e as respostas, por favor, publiquem neste link aqui para que eu possa fazer a correção. Aula que vem,
Estarei, então, fazendo a correção desses exercícios, né? E fazendo um fechamento geral da parte dos antibióticos. Ok, gente? Boa atividade. Qualquer dúvida, então, é só entrar em contato, ok? Fico, né, à disposição de vocês. E tenham um ótimo final de semana para quem ver antes, uma boa semana para quem ver depois.